Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Escobar. Pessoal, que satisfação imensa ter você aqui conosco em mais esse episódio de conteúdos relevantes para você. Já quero pedir para que você siga nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na sua tela e também se inscreva aqui no canal Podcast do Escobar, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa sensacional. Já estava conversando aqui um pouco com ela para tirar uma dúvida, a doutora Elda Falcão. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço, Escobar, agradeço o convite. Tô amando estar aqui. Que maravilha. Eu também já tô maravilhado aqui das histórias que você já contou, que a gente vai contar agora para quem está em casa assistindo. Já quero começar perguntando, quanto tempo você tem de profissão? Eu tenho 8 anos e desde esses 8 anos eu trabalho com criança. Então, assim, a minha vida é trabalhar com criança. Maravilha, é sensacional. Antes de ser odontopediatria, esse que é o nome da profissão, né? Odontopediatria, que é uma especialização que atende somente crianças, né? Isso. Você trabalhava com o que antes? Eu fiz educação física, né? E eu era personal trainer. Passei muito tempo nessa área. Passei 10 anos nessa área. Depois que eu me formei em odonto, eu ainda continuei nessa profissão, né? De personal e dentista. Só que aí depois eu falei, não é isso. Eu preciso realmente exercer o meu chamado, né? E aqui estou até hoje. Saí da profissão de personal trainer e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Agora eu vivo odontopediatria, vivo mesmo, e assim, é muita satisfação. As pessoas até falam, teu olho brilha. Eu falei, eu acho que brilha, mas assim, pra mim é perfeito isso. Então, assim, hoje você se encontrou na profissão. Sim. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Imagino que todo início dá um certo receio, um certo medo. Demais. Como foi para você chegar na odontopediatria? Você decidiu assim do nada? Não, foi assim. Primeiro que quando eu me formei, eu falei, a única coisa que eu não vou fazer é odontopediatria. Já é aquele medo da criança que não obedece, né? Exatamente. E todo mundo falava muita coisa, né? Trabalhar com criança precisa ter muita paciência. E realmente, antes eu não tinha essa paciência toda, mas a gente vai adquirindo, sabe? E assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar com criança, elas vinham pra mim. Naturalmente. Né? E aí eu fui gostando e tudo mais, e teve um caso que eu até me comovo, assim, sabe? Pode falar, fica à vontade. Mas eu fui atender uma criança, né? Eu não era ainda assim, ainda não tinha o título, né? De odontopediatra. E aí eu fui atender essa criança, e a criança com dor e tudo mais, precisava remover o dente, né? Não tinha mais como salvar, não tinha. Só que eu não consegui ajudar essa criança. Lá onde eu atendia não tinha raio-x, não tinha. Era precário a situação. Não era assim um consultório que tinha, né, muitos acessórios. Era só aquilo, era só. Tinha que trabalhar com o que tinha lá. Exatamente. No caso. Era muito precário, né? Isso. E assim, eu não pude, né, tirar um raio-x antes. Também não podia levar, fazer uma requisição para a criança tirar, porque ninguém tinha condições para isso, né, condições financeiras. Tentei ajudar, não consegui. Me frustrei muito. Muito, fiquei muito triste, chorei. Não na hora, né? Uhum. Quando eu cheguei em casa. E aí, eu realmente pedi a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais deixar de atender uma criança. Porque eu não pude fazer nada, né? Porque me foi tirada o direito de atender. Porque às vezes, quando você não tem um maquinário adequado, você fica de mãos atadas, Exatamente. né? Às vezes a gente até acaba aqui botando a culpa na gente mesmo. Isso. A gente começa a duvidar das nossas capacidades, Isso, né? foi o que aconteceu. E logo no começo, né, você fica, eu acho que eu me enganei, não era isso. Mas eu sei que eu pedi a Deus. E nessa mesma semana veio um fogo, uma chama, assim, dentro de mim. Odontopediatria, vai fazer odontopediatria. E aí eu fui falar com meus pais, né? Falei, mãe, eu vou fazer odontopediatria. E a minha mãe e meu pai sempre foram muito assim, vá, faça. O importante é fazer, né? Estudar. Sim. Faça, bora, a gente vai lhe ajudar. Porque, né? Recém-formada, não tinha dinheiro, né? Coitada de mim. E aí, e aí, gente, fui fazer, meti minha cara. E fui amando. E tive professores excelentes. Eu vivia com esses professores. Eu sugava a alma deles. E o que é isso aqui? Eu faço o que aqui? Isso aconteceu, isso aqui. E agora isso daqui?
Ah, então eu uso isso aqui, entendi. E ficava, sabe? Eles saíam, eu saía junto. Entendeu? Era tipo uma aluna entrona. Eles iam pro restaurante, eu também vou, pode vir. Ia. E aí conversava. E nesse caso, a senhora fez o quê? Aí eu fiz tal coisa. Interessante, quando for comigo, já sei o que eu vou fazer, né? Exatamente. E era Já isso que tomou acontecia. aquelas iniciativas de Sim, interesse, né? Para exato. aprender logo a fazer. Eu Exatamente. imagino uma questão. Muitas pessoas não querem fazer pelo mesmo motivo. A criança, não vou conseguir atender, não vai ser tão legal, porque a criança não vai ficar quieta. Eu acredito que isso gere um tipo de escassez de Sim, mercado, que acaba sobrecarregando quem atende. exatamente. Acontece muito isso aqui na sua clínica? Acontece. Principalmente na área de bebês, né? Que eu trabalho muito com bebês. Bebês com a famosa anquiloglossia. O que seria a anquiloglossia, doutor? É uma alteração no freio, que a língua fica presa, né? Meu Deus. É como se fosse uma fibra de um músculo que, na hora lá da formação do bebê na barriga da mãe, essas células não se dividem corretamente. Então, essa fibra fica lá, do músculo. Uhum. E aí fica puxando a língua e a criança não consegue elevar a língua direito, não consegue colocar a língua para um lado e, consequentemente, não consegue mamar. Atrapalha todo o desenvolvimento da criança, Tudo, atrapalha tudo. Mamar, que é a primeira coisa que ela faz, além de respirar, né? Atrapalha também a respiração, que acaba que a criança respira pela boca e não pelo nariz. Aí depois atrapalha a fala. Sabia que atrapalha até beijar? É mesmo? Olha, fiquem atentos. Vamos resolver logo isso. Eu acho que eu não tive esse problema. Atrapalha beijar, porque você não tem todo o domínio da sua língua, né? Você não domina todos os movimentos que ela pode fazer. Tem uma outra questão que eu acabei de lembrar agora. Já atendeu alguma criança que tem os lábios... A fenda? A fenda? Sim, já atendi. Como que atende esse tipo de paciente? É um pouquinho complicado, porque a gente precisa ter um cuidado a mais, né? E assim, primeiro a gente vê o que precisa ser feito. A criança tem cárie, vamos resolver isso. Será que indica primeiro resolver a questão da cirurgia, ou você já consegue atender também? Não, consigo. Desde que a fenda não seja no palato, que é no céu da boca. Que é a maioria dos casos. Né? Fica complicado. Mas também eu não tenho como levar uma criança para o centro cirúrgico cheio de cárie, cheio de coisa para fazer. Então a gente precisa adequar aquele meio, né, para uma cirurgia. Porque a nossa boca é uma porta para o nosso corpo. Então, lembra aquela frase, a saúde começa pela boca? Sim. E é muito verdade isso, porque a gente precisa cuidar da saúde bucal para poder ter uma saúde geral ok também. Eu estava até lembrando daquele ditado que dizem que os nossos olhos, ele é a porta da nossa alma. Né? No caso dessa profissão, Sim. é o nosso sorriso, nossa saúde bucal, que vem desde da infância, né? Como você desde falou, a barriga da mãe. Desde a barriga, né? Que está se formando ali. E uma outra questão que eu lembrei agora quando eu entrei, que eu vi que você atende crianças que têm o aspecto autista, né? O autismo. Como que é atender esses pacientes também? Porque eu sei que tem uma diferença das crianças que têm o aspecto para quem não tem o aspecto. Sim, né? sim. É um desafio, né? É um desafio porque a criança que tem autismo, ela tem várias peculiaridades, né? Que a criança que não tem autismo também não tem. Uhum. Mas, assim, é muito importante que a gente faça um bom trabalho, né? E os pais consigam perceber isso, que você tá ali, você sabe o que você tá fazendo. Eles precisam ver essa entrega, né? Sim, sim. Eles vendo essa entrega que você tem, a criança, um dado momento ali, a gente consegue fazer aquele atendimento. Por exemplo, eu tinha um paciente pequenininho, que hoje ele é grandão, ele tá quase do meu tamanho, que ele tem, né, o espectro autista, e ele só era atendido sob sedação de óxido nitroso, que é aquele gásinho, né, que a criança dá uma acalmada. E a mãe não queria mais isso, né? A mãe não queria mais que ele fosse submetido ao óxido nitroso. Sim, que até para ele se adaptar, pra né? ele vencer, né, isso. E aí eu falei, aí veio até mim, né? Eu falei, olha, eu não trabalho com gás. Ela, mas eu não quero mais isso mesmo. Eu falei, tudo bem, então a gente vai fazer um trabalho, né, para que ele me aceite. Porque ele tem que te aceitar. Sim. Se ele não te aceitar, tu não faz nada. Não confiam. Não, né? não confiam. Eu acho interessante que as crianças autistas, elas têm, assim,
uma segurança nas pessoas que ela conhece. Isso. Se ela não conhece a pessoa, não adianta. Nem na outra vida você não consegue convencê-la, né? Não. E assim, a gente tem que ter muito cuidado também, porque algumas crianças que têm autismo, elas não gostam de ser tocadas. Não são todas, porque o pessoal acha que são todas, mas não. Elas não gostam de ser tocadas, abraçadas, sabe? Falando muito perto, muito alto, muitos estímulos, Tem assim, essa elas questão não de gostam. sons também, né? Televisão alta, não. Pega uma musiquinha tranquila, uma musiquinha baixa. Não fica, ai, fulaninho, e pega. Eles não gostam disso, né? A maioria não gosta. Então, como eu já sabia disso, fui brincando com ele, fui brincar com ele. Eu não fui colocar ele na cadeira. Eu brinquei com ele. Uhum. Vi que ele gostava muito de um personagem. Aí fui falar desse personagem que eu também conheço. Vi que a gente até tem alguns aqui, né? Que... Inclusive o personagem tá por aqui também. Quem será? Quem será? Aí a gente foi conversando sobre isso, porque ele tinha 3 anos, então ele falava e tudo mais, né? Ele tem autismo, mas é um autismo verbal, ele se comunica. E aí a gente foi conversando e tudo mais, aí bora sentar aqui na cadeira, aí ele sentou. Eu falei, aí fui apresentando os instrumentais. Isso a gente também faz com as crianças que não têm autismo. Para não sentirem medo, né? O que é isso na minha boca? Já vai botando? Não. E aí ele foi pegando, falou, agora eu vou olhar o seu dente, vou ver como tá. E ele tava com algumas lesões de cárie que a gente precisava tratar. E assim, naquele mesmo dia, demorou, mas eu consegui já começar um tratamento, entende? Então assim, ele levantava várias vezes da cadeira. Aí você, olha, vamos deitar aqui direitinho, daqui a pouco a gente levanta. Se eu não tô legal naquele dia, eu nem vou trabalhar. Para não afetar os pacientes, eles né? não têm culpa disso. É verdade. Eles não têm culpa. Então, a odontopediatria, ela precisa que a gente tenha uma energia sempre aqui, sempre alta, sabe? A gente despende muita energia. Então, assim, não é só física, é mental também. É uma energia, assim, a criança vem, fulaninho, tudo bem com você aí? Mesmo que tu esteja ali, triste por alguma coisa que aconteceu na tua vida, eles não estão nem aí pra isso. É verdade. E eles não têm por que estar. Então você precisa saber separar essas coisas. E aí, depois eu até esqueço dos meus problemas. Ainda bem, né? Porque já muda o tratamento com as outras crianças durante o dia todinho, né? Sim. Aí, doutora, uma outra questão relacionada ao autismo. 2 perguntas em uma, na realidade. Aconteceu de o pai não avisar que é autista, e às vezes também a outra pergunta. De o pai não saber que a criança é autista e você acabou identificando e acabou falando para ela, olha, é bom fazer um tratamento. Já aconteceu essas situações? Já aconteceu. Você pode citar pra gente? Posso. Aconteceu, assim, tanto de eu olhar, né, e começar a perceber essa criança em várias consultas, tanto que eu falei, olha, talvez, né, seja melhor, sempre assim. De uma forma para que não abale o pai, né? Isso, senão acaba botando a culpa em você da situação da filha dela ser assim. E a pessoa assim, não foi aí, a doutora pediatra falou que meu filho era autista. Não, né? Então, assim, você tem que sugerir, né? Seria bom você levar no psicólogo, no neuro, só pra gente ver se tá tudo certo. Se tiver, ok. Mas eu acredito que mesmo assim cause algum espanto no pai. Sim, né? eles ficam. Mas a senhora acha? Não, é porque ele tem alguns comportamentos que, né, estão ali naquele nicho. Mas também, Escobar, já aconteceu de a criança ser autista, os pais saberem e eles não falam. Por não eles aceitar, negam, né? E a gente sabe que eles sabem. Eu acho isso uma negligência, porque inclusive a criança que vai sofrer com isso. Porque ela acaba de uma forma não conseguindo se inserir num grupo e não sabe o que ela tem. E ela não tem o estímulo certo, né? Porque o autista, a criança autista, ela precisa ser tratada como ela é. Então precisa ter o estímulo certinho para ele, né? As pessoas precisam saber. O que não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Olha, se as pessoas soubessem da capacidade que uma criança autista tem. É isso que eu ia falar agora. Se botar uma criança aqui para fazer matemática do meu lado, é capaz dela acertar tudo e eu ficar para trás. Eu fico meio assim, eu não saio do meu nome lá. Não, nem eu. Gente, elas são super inteligentes. Elas têm hiperfoco. Então, quando elas focam, tu sabe que o Messi é autista. Ele tem um grauzinho de autismo, eu soube.
E o Messi é só um Um grande gênio da jogador de bola, é futebol. um gênio aquele cara. Ele focou naquilo, ele sabe aquilo, imagina, né? Então, assim, às vezes, esse diagnóstico do autismo vem como uma onda que te afoga, porque tu acha que, ai, meu filho é doente. E o autismo não é doença, Sim, não, né? não. Então a gente precisa É uma falar. condição diferenciada. A gente precisa falar sobre isso. Pra até estimularem os pais a procurarem, né, Inclusive, um tratamento. existe alguma especialização para esse tipo de atendimento? Sim, PNE. Que é o que você tem, no caso, você Não, eu tenho faz? odontopediatria focada na PNE Ah, também. sim, Eu sim. tenho cursos separados de PNE, mas tem profissionais que só trabalham com PNE, que são pessoas com necessidades especiais. Mas no caso aqui também já é uma referência para Sim, atendimento às sim, crianças com autismo também, né? sim. Um outro paciente meu, tem autismo, né? Ele também veio pequenininho pra mim, não ia com ninguém, não queria saber. E a mãe super triste, porque precisa, né, ter um acompanhamento, e ela não conseguia ter esse acompanhamento. E era guerra mesmo. Aí eu tenho uma maquininha, sabe aquelas Polaroid? Sim, que sai a volta na hora. Isso. Deixa eu ter umas Aí, fotos tem aqui, né? várias aqui, tem Pode várias. mostrar aqui, se quiser mostrar de perto aqui depois. Aí eu tenho essa maquininha. E aí, né, ele veio pra mim, a gente conversou e tudo mais. Aí eu nem pego neles, assim, só se eles quiserem, né, vir até mim, pegar meu braço e tudo mais. E aí eu falei, vamos tirar uma foto comigo? Poxa, eu gostei tanto de ti, você é tão bonito, e ele é lindo mesmo. Aí ele ficou assim, Aí fez assim, né? Marrento, sim. Marretão, tá. Aí eu peguei a Polaroid e fiz uma selfie, né, e tirei, aí saiu bem bonitinho. Aí entreguei pra mãe dele. Ah, de lembrança e tal. Aí, antes ele era atendido contenção protetora ou protetiva, né? Que a gente faz essa contenção na criança para que ela mesma não se machuque, né? E a gente tratava ele assim, mas durante pouco tempo, acho que foi 3 consultas só com ele na contenção Sim, protetiva. que é para ele não ficar se mexendo, né? Pra ele não bater na minha mão e de repente, né, eu machucá-lo. Mas tudo aprovado pela mãe, pelos responsáveis, assinado, não, eu autorizo, ok. E aí, na segunda sessão que ele veio, né, comigo, aí a mãe dele falou que foi falar pra ele que ele vinha no odontopediatra, né? Aí falou assim, fulaninho, olha só. Aí pegou a nossa foto. Aí, olha só, a gente vai aqui nesse lugar, você lembra? Aí ela disse que ele pegou a foto e fez assim, ó. Abraçou, né? Sério. Ele Ai, já meu se Deus. sentiu confortável, né? Já se É, sentiu confiante de estar aqui. sim, ele lembrou, assim, que, né, acredito que ele tem essa memória de, eu fui lá, eu gostei, apesar de não ter demonstrado. Então, assim, depois da terceira consulta, a mãe dele sentava bem aqui, ó, e ficava só olhando. E a gente conversando, tá, agora abre a boca. Aí ele abriu a boca. Pra eles é agora meio que uma faz... brincadeira É também, uma né? brincadeira, exatamente. E, assim, é muito leve, precisa ser leve. Então, assim, às vezes, a gente precisa ter um controle de voz. Doutora, eu quero até incrementar aqui, porque falou que precisa ser leve. Eu lembro quando eu era criança, eu acho que na época eu fui a única criança que foi arrancar dente no dentista, porque geralmente quem arranca é a avó, o pai, a mãe com a linha, né? Fio dental, né? Eu queria também saber se isso é uma prática saudável, arrancar em casa mesmo. Porque eu lembro que eu fui no dentista, o médico ele aplicou. Eu não lembro se ele aplicou algum tipo de anestesia. Eu só sei que quando terminou, ele de menino frouxo. Ai. Falou assim pra mim. Coitado. Eu tinha o que? Uns 5 anos, eu acho. Uhum. Eu queria saber se é saudável também arrancar dente em casa. Olha, pra te ter uma noção, Escobar, eu arranquei todos os meus dentes em casa. Eu. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém, foi eu. Não acredito, sério? Sério. Corajoso. Eu lembro que eu vou já responder a tua pergunta, mas eu ficava na frente do espelho e eu sabia quando ele tava ficando malizinho, eu já começava. Então, profissão Né? já de criança, então. Né? Né? Às vezes eu fico pensando nisso. Eu ficava na Já frente fazia, do espelho. Desculpa, já fazia Já. autoodontopediatria, né? O autoatendimento. E eu ficava de ponta de pé, né? Porque eu era baixinha, criancinha. E eu ficava bem assim. E aí eu ouvia o barulho do dente se desprendendo da gengiva. Fazia. E eu adorava aquilo. Aí eu ficava. Aí o sangue descia e eu. Tá vindo, tá vindo. Aí eu só ia pro meu pai. Pai, arranca ele. Meu Deus do céu. Aí começava a rir, aí a mamãe vinha também. Aí assim. Não tem nada demais, não tem problema nenhum você tirar o dente em casa, desde que você tome bastante cuidado. Eu não recomendo amarrar no fio dental ou linha
e fazer isso. Eu recomendo pegar uma gaze ou um algodão e Puxar direto do dente, né? começar a fazer movimentos, né, de Pra estimular que rotação. ele saia, né? Senão, Isso. eu acho que até pode ter rasgar o... Pode até também fraturar lá dentro, Meu Deus, entendeu? tem isso também. Fraturar, a gente chama de tábua óssea, é esse osso aqui que segura o dente. Pode fraturar, tu não sabe como é que vai tirar. Então, assim, eu não recomendo que coloquem na porta e batem a porta e o dente saia. Não recomendo isso. Uma vez eu vi na internet, sabe o que eu vi? Eu acho que deve ter esse vídeo na internet aí. Amarraram numa balinha daquelas pistolinhas de Nerf. Ah, sim. O meu paciente fez isso e me mandou o vídeo. Eu fiquei olhando. Eu falei, tu não fez isso, criança. Cara, eu fiquei passada. Eu falei, meu Deus. Mas assim, porque tem casos também de retenção prolongada. Peraí, desculpa. Toma água, doutor. Ai, ai. Enquanto isso, você pode estar seguindo aqui as redes sociais da doutora aqui, tá? Para você ver aí como é que ela atende, aonde ela atende, que é muito importante você saber onde é, porque, cara, é um consultório muito bonito, na verdade, um consultório, né, o nome? Foi pensado com muito carinho. Muito mesmo. Além de crianças com autismo, tem também as crianças que não têm autismo, mas que são muito agitadas. Sim, temos. Às vezes até tem aquele TDAH, né? Também. É o transtorno De déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, né? TDAH. TDAH. Inclusive, eu tenho alguns pacientes assim, alguns que eu falo assim, 10 pacientes com TDAH, assim, diagnosticados, não é assim, eu acho que ele tem, diagnosticados. Então, alguns tomam remédio, né? Outros não. E eu até tenho indicado uma terapia chamada neurofeedback. Também é um assunto para um outro podcast, eu acho. Já tá marcado, tá aí, ó. Tá marcado já. É neurofeedback, né? Que consiste em uma reprogramação cerebral. Então, assim, serve para ansiedade, para autismo, para TDAH, para depressão, para insônia, para transtorno pós-traumático. Tem alguma similaridade com a prática da hipnose? Não tem. Não, né? Nenhuma. Primeiro é feito um mapeamento cerebral para saber onde que está dando, né, essas disfunções. E aí, feito esse mapa cerebral, a profissional, né, realiza o seu treinamento. E aí ela coloca uns eletrodos na sua cabeça aqui e vai dando os estímulos. Já é controlado, né? Tudo Isso. controlado. Eu faço neurofeedback. Eu faço para ansiedade, todo mundo né, ansioso. Não, nesse século de agora, tá todo mundo. Ainda mais agora pós-pandemia. Isso. Já exatamente. Tá todo mundo naquele clima. Será que volta? Será que não volta? Isso, exatamente. Aí eu faço para ansiedade e também faço para dormir bem, dormir tranquilo, porque às vezes eu tenho muita tensão, né? Tensão cervical por causa do trabalho. Mas também faço físio, né? Fisioterapia, e faço neurofeedback também. Então, assim, eu falo para as mães, olha, bora tentar essa alternativa aqui. É um neurofeedback, não é remédio, é uma terapia realmente. E eu tenho tido bastante, assim, um feedback positivo. Graças a Deus. Entendeu? E uma outra questão que eu acabei de lembrar aqui também. Na pandemia, nós tivemos momentos difíceis para todas as áreas. Só realmente as que eram classificadas como atividades essenciais estavam autorizadas a exercer a função. Como foi o atendimento aqui durante a pandemia com as crianças que já estavam, que tem que ter o procedimento seguido a risco? Né? Como é que foi esse atendimento? Primeiro que aqui no consultório ficou fechado só 30 dias. Que foi quando fechou tudo, só abria supermercado e farmácia, lembra? Sim. Aí passou esses 30 dias, o pessoal liberou para consultório, né? Isso na primeira onda, em 2020, né? Isso, 2020. 2020. Aí, realmente, eu passei 30 dias sem atender ninguém, nem home office. Home office não, home care. Depois que passou isso, começou a ter muitos casos de traumatismo dentário. A criança estava em casa brincando, caía, o dente saía todo, ou ele quebrava. Aí era aquela coisa, aquela confusão, e sangrava, e as mães me mandavam foto com um pano, assim, cheio de sangue. Aí eu corre pro consultório, agora. Após a liberação, né? Não, durante a liberação. Durante a liberação. Durante a liberação, eu sempre tenho com o meu CRO, né? Então, assim, eu poderia ser parada no trânsito, né? Pra onde a senhora tá indo? Tô indo pro meu consultório, uma criança aconteceu isso. Mas nunca me pararam no trânsito. Mas, assim, eu fui atendendo no consultório durante esses 30 dias, né, parado, assim, 2 vezes.
2 vezes. Depois disso, aí já tava mais liberado assim, eu atendia todo dia Escobar, urgência. Urgência de dor, urgência... porque a urgência não é só dor, né? Urgência se caiu a prótese da criança, porque tem criança que usa prótese. É uma urgência. Eu também não sabia disso. Ela precisa comer. Como é que ela vai comer sem prótese? É urgência, entendeu? Sim, entendi. Então, assim, as crianças ansiosas dentro de um apartamento de 47 metros quadrados, Não como pode é que sair faz? pra brincar lá Não embaixo, pode ir não lá pode. pra fora. Foi tenso. E aí também tinha aqueles bebês que estavam começando a nascer os dentes. Como é que faz? Meu Deus do céu. Aí a mãe ficava, né, assim... Aí eu, por consulta mesmo, olha, faz isso. Tá ainda em amamentação, né, aleitamento materno, congela teu leite, dá pra ele ficar mastigando, aí melhorava. Não dá remédio não, calma. Que a primeira coisa que a pessoa pensa é dar remédio, né, dar um remédio. Não precisa. Primeiro faz isso. Aliviou, então... Porque eu acho que fica coçando, né, e fica dando aqueles brinquedinhos também, né, pra criança ficar mordendo. Também. Dá uma série de coisas, assim. A criança não sente dor propriamente dita, mas é uma agonia, né? E a criança não sabe falar, ela vai chorar. Alguma coisa tá acontecendo aqui, começa a chorar. Né? Realmente, é uma situação muito delicada de se trabalhar. É o idioma dele, ele tem que chorar. Tá xixi, chora. Tá número 2, chora. Tá com sono, chora, porque ele precisa primeiro relaxar pra depois dormir. Chorar, mas é só dormir. Não é, bebê, é diferente. Entendi. Né? Então... Doutora, qual foi o caso mais delicado, assim, que você tratou, que você realmente pensou, será que eu vou conseguir fazer isso? Ou então é um caso meio complexo? Qual foi o caso mais delicado que você tratou? Eu posso falar de um que aconteceu hoje, que tá mais na minha memória. Eu tô com uma bebê de dias, né? Tava com anquiloglossia, não tava mamando. Anquiloglossia é a língua presa. Língua presa, né? Isso, é a língua presa. E aí a gente operou, né? Avisei que ela não iria mamar logo assim, porque ela precisa de um acompanhamento fonoaudiólogo, com osteopata, né? Mas hoje fez 48 horas e ela não tava mamando. E a criança precisa se alimentar. Com fome, né? Imagina. E assim, dar a mamadeira é muito arriscado depois de uma cirurgia. É arriscado normal, imagina depois da cirurgia. Compromete a cicatrização, compromete tudo, funções da língua. Então, eu fiquei super, assim, sabe, preocupada. Essa criança precisa mamar. E aí, os pais trouxeram ela aqui hoje. E aí, fiz um laser nela pra diminuir a dor, porque ela poderia estar sentindo dor. Aí, a gente diminuiu o tempo de cicatrização. E a gente foi trabalho de formiguinha. 1h30, 1h40 minutos. Ordenhava o leite da mãe, dava pra ela numa colherzinha. Aí ela não conseguia muito. Não aceitava também, Não aceitava, porque ela brigava, né? Imagina, ela não sabe ainda mamar direito. É verdade. Né? Ela tava com uma condição que ela só mamava na mamadeira. Mamadeira é muito mais fácil, gente, né? É um buraco desse tamanho e o leite só desce. E aí eu fiquei, cara, essa criança vai mamar, se Deus quiser. Orei muito, Escobar, meu Deus, orei muito, pedi muito a Deus que Deus me ajudasse a fazer essa criança mamar. E aí os pais aqui, a gente conversando e ela ordenhando. E a gente tentando dar no colherzinho. Aí ela trouxe um catéter, né, que é uma sonda. Sim. Né, que a gente pode fazer a translactação. Que consiste em colocar o bebê no seio da mãe e colocar a sondinha também. Para alimentar. Aí a sondinha fica aqui com o copinho, né? Fica cheio de leite, a sonda aqui, um lado da sonda aqui, outro lado aqui. Que no caso o bebê vai achar que tá vindo do peito, mas tá vindo da sonda, Isso. né? Aí vai estimular ele a sugar. Aí eu falei, aí depois de muito tempo ela fazendo e eu tentando dar na colherzinha, ela aceitava às vezes. E aí todo mundo meio nervoso, assim, né? Meio preocupado. E aí eu falei, agora vamos tentar colocar ela no peito. Aí ela falou, mas ela não aceita, ela briga, ela me empurra. Falei, vamos, a gente vai conseguir. E eu comigo, em nome de Senhor, pelo amor de Deus. Tem que manter a postura, tem que manter aquela postura. Aí eu tava aqui, ó. Postura de doutora. Plena. E aí eu acoplei na posição invertida, que consiste, porque a gente geralmente faz assim, né? A cabeça da criança aqui, o corpo pra cá e tende a amamentar assim. Então eu botei ela na posição invertida, a cabeça aqui e o corpo pra cá.
Falei, bora fazer diferente. Sabe aquela frase? Tu espera obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Então Não. você tá completamente Às vezes pode ser até o bebê que equivocado. estava desconfortável da maneira que ele estava, né? Sim. E aí a gente colocou essa posição invertida, coloquei a sonda, vamos lá. Aí ela começou a sugar e aí fazia assim, aí ela olha aí, eu, calma. Eu sei, Eu acho que, Ora, inclusive, doutora, que noite. esse método é bem semelhante ao que a maternidade Ana Braga ela possui, que é o Ela faz, método né? canguru, que Sim, trata dos prematuros, sim. que ele bota o Que bota bebezinho bem assim, pele a e isso, pele. aí bota uma sondinha, um copinho e alimenta o bebê através de uma sonda. Isso, É mais ou menos exatamente. assim? É mais ou menos assim. E aí, falei pra mãe tirar a blusa pra ficar pele a pele. Tira a blusa da bebê, desliguei o ar-condicionado, fechei essa porta aqui, né? Pra não ficar Ficar bem à um vontade, clima. né? E um clima muito frio, né? É. E aí ficou pele a pele, a criança já se acalmou. É incrível, Escobar. Nossa, é incrível. Aí ele já deu uma acalmada, aí coloquei. Botei a sonda, aí mamava, aí soltava, aí vamos. Aí, cara, ela pegou. Ei, fiquei muito emocionada, tá? Eu tentando me. Aí o pai querendo chorar, a mãe também. Aí eu, calma, gente, pelo amor de Deus. Viu aquela musiquinha? Manter. We are the champions. Mantém a postura que é pra não assustar. Aí mamando lá, ó. Aí eu falei, vou tirar a sonda. Né? Aí dá mais um aperto. Aí todo mundo respirou, tá. Aí eu tirei a sonda, ela continuou mamando. Aí pronto, mano. Todo mundo chorando. Mamou, Escobar. Até dormiu. Dormiu, ficou. Aí depois a gente foi conversar. Gente, vamos ter paciência, né? Não. É porque assim, já estavam achando que ela não podia amamentar. E a produção dela é maravilhosa. Ali, ó, jorrando leite. Então, assim, na primeira dificuldade, gente, Não por favor, desista não dos filhos, né? desistam. A gente precisa proteger o aleitamento materno. O leite materno é o alimento assim mais completo do mundo. Então, assim, se você está tendo dificuldade hoje, não desista. Procure profissionais capacitados em aleitamento materno, né, em recém-nascidos, que saibam lidar com eles e com a família. E vocês vão ter sucesso, tá bom? Então fica a dica Sensacional, para doutora. que tudo flua bem. Antes da gente já se encaminhar para o final da nossa entrevista, Uhum. eu acredito que você também atenda casos sociais, Sim, atividades atendo. sociais, né? Como é que é? Atendo. Quem é que você atende? Posso falar o nome, né? Pode, fica à vontade. Até um estímulo para quem quiser Sim. ajudar também. Eu atendo um abrigo chamado Monte Salem. Já estive lá, inclusive. Eu amo esse abrigo, eu amo as pessoas que trabalham lá. Tratam muito bem as Sim. crianças. Eles têm um amor, assim, enorme por aquelas crianças. Enorme. Tu consegue ver. Aí, devido a esse momento delicado que a gente tá vivendo, tiveram que fechar as portas, né, mais uma vez. Aí reabriram, mas ainda não fui lá. Tô até devendo, mas eu vou. Sempre vai eu e minha secretária. A gente gosta muito de ter. Aí você dá aquela variação no atendimento. Atende lá e atende aqui também? Lá eu vou visitar mesmo as crianças, sabe? Sim, Assim, sim. brincar com elas, com as maiorzinhas, né? É até um incentivo para quem está assistindo, também quiser conhecer, Sim. é uma causa muito importante. E tem crianças ali que precisam de atenção, né? Sim. Eles vivem de doações, né? É verdade. Vivem de É doações. Quem muito quiser importante doar falar também. isso. É muito importante dizer isso. De vez em quando eles estão no Instagram, né? Falando o que eles estão precisando. Principalmente fórmula. Porque, assim, a criança que não tem a mãe, né? Não tem disponibilidade de pegar o leite materno num banco de leite, ela vai precisar ser alimentada de alguma forma. Então, vai ter que ser alimentada com a fórmula. É outra questão que também pode incentivar. Além de vários abrigos que nós temos em Manaus, também tem pessoas que queiram doar leite, também procurem as maternidades, gente, né? É ouro, viu? É todo um cuidado, inclusive. Sim, armazenamento. Estamos na semana, acho que do banco de leite, se não me engano. Foi ontem. Foi. Ontem foi o dia, né? Foi ontem. Ontem, dia 19 de maio. Isso. 19 de maio. É muito importante, gente. Leite, assim, já tá provado que o leite materno, ele diminui o risco da criança adquirir doenças, né? E se ela adquirir, ela é mais rápida curada. Então, o leite materno tem um poder cicatrizante, tem o poder de fazer a criancinha dormir, né? Liberação de melatonina e tudo mais. Nunca substitua o leite materno. Nunca, jamais, gente, jamais. Ajuda até nos dentes, né, da criança. Sim, também. Em toda a questão óssea, entendeu? Até no QI, no quociente de inteligência,
crianças aleitadas com leite materno, elas têm o QI mais elevado, já saiu pesquisa sobre isso, entendeu? Então, assim, se você tem a capacidade, né, se você tem essa vontade de doar o leite, que é muito para você, né, para a criança, doe, se você puder, doe, né? Se tem necessário para o seu filho e sobra, doe, porque é muito importante, tem muita criança que precisa. Interessante. Aí, doutora, uma outra questão, você se imagina, tipo assim, atuando no Médicos Sem Fronteiras? Eu já me imaginei, olha, Escobar. Eu não sei se... É uma missão aquilo, É né? uma missão, mas eu sei que para eu ir para uma missão dessas, eu precisaria primeiramente me preparar psicologicamente. Porque tu há de convir que eu tô aqui no meu consultório super confortável, né? Já tem um padrão de atendimento. Já tenho. Eu atendo crianças que os pais têm condições financeiras, o poder aquisitivo de pagar uma consulta para o seu filho. Lá não. Lá a gente vê inanição mesmo, subnutrição. As crianças passando fome. Então eu precisaria me preparar para ver isso, né? Para ver aquelas criancinhas com os membros todos magrinhos, assim, com aquela barriga grande, muitas vezes de verme, né? Lamentável. Eu fico Lamentável, triste vendo aquilo também. lamentável. Porque às vezes a gente tem a nossa vida que a gente reclama de tantas coisas, né? Mas verdade. vê uma situação dessa, a gente bota a mão na consciência e vê que, poxa, tem gente que precisa de mais atenção, Sim, tem problemas maiores do que os com meus. E a gente certeza. acaba se vendo como egoístas, né? E às vezes a gente nem tem o problema, Escobar. A gente que olha, imagina que pode ter aquele problema, colocou o problema na cabeça, ele nem existe. Mas fez o problema na cabeça e tá vivendo aquele problema sem ele nem existir. Aí a situação passa e o problema nem aconteceu. Aí fiquei estressada, ansiosa por causa disso e nem aconteceu. Doutora, tinha tantas perguntas para fazer que a gente pode marcar uma próxima Sim, também. sim. Mas antes de encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera que ela vai fechar aqui em você, tá bom? E desse um recado para as pessoas, para terem mais paciência com os filhos, Sim. tá bom? Queria que você falasse diretamente com as pessoas que estão em casa agora. Vamos lá, gente. Você que é responsável por uma criança, não necessariamente pai ou mãe, né? Pode ser o avô, a avó, a tia. Vamos ter um pouco mais de empatia com nossas crianças. Vamos ter mais responsabilidade afetiva, né? Nós precisamos entender que são crianças, não são seres adultos pequenos, são crianças, têm suas particularidades e elas são bênçãos nas nossas vidas. Então vamos ter mais paciência com elas. Elas aprendem com a gente. Nós realmente somos espelhos delas, né? Então que nós possamos ser grandes exemplos nas vidas dessas crianças, para que elas possam se tornar adultos assim incríveis. Doutora, quero muito agradecer por disponibilizar uma parte da sua agenda para nos atender. Quero aqui agradecer, tá, o atendimento que você nos deu aqui, o espaço. Queria aproveitar para você que está aí em casa assistindo, siga as redes sociais aqui da doutora. Pode deixar para a gente aqui, doutora, as redes sociais? O meu Instagram, né? @DRA de doutora, DRA.EldaFalcão. Deixa eu também o número de telefone. Meu telefone, olha, eu sempre dou meu telefone, como eu trabalho com crianças, eu dou meu telefone pessoal, porque a gente tem que ter essa ligação com os pais toda hora, 24 horas. E tem o telefone da minha clínica também, 98440-9515. Vai aparecer no rodapé aqui o meu número de contato. Então, pessoal, você que está procurando uma especialista no atendimento do seu filho, vem para cá urgente, tá? Crianças de todas as idades. Só então, doutora, muito obrigado de coração, tá bom? Muito obrigado de verdade. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Lembre-se, siga nossas redes sociais, Drambit Produtora ou Leandro Escobar. Se inscreva aqui também no canal que é de graça e até o próximo episódio de Podcast do Escobar.